Olá, muito obrigado por ter deixado a sua porta aberta para a TV Polo, canal 11 da NET e especialmente para o nosso programa Sarau Eletrônico. Hoje eu vou ler aqui para vocês, começar lendo um escrito, uma prosa de Edson Soares de Melo, do livro dele Nos Labirintos da Mansão. Eu chamaria até de poema em prosa, mas é muito delicado, né? Delimitar ou dar título às coisas. Vamos lá, vou ler Erros. Como podemos errar tanto quando acreditamos verdadeiramente no amor? Como pode ser tão grande o engano de acreditar ter encontrado o amor verdadeiro? O que acontece agora quando um coração ainda está cheio e o outro vazio? Aceitar que tudo que começa um dia também acaba, assim como a própria vida. Amor eterno não existe. Promessas são falsas quando ditas no calor da paixão. Vida sem razão, não me engano em minha emoção, e até o fim levarei quem amo em meu pleno coração. Bem, logo nós estaremos com esse poeta e ele falará sobre o seu livro, aguardem. Agora, Menino do Mato, de Manuel de Barros. De Menino do Mato vou ler aqui. Vou começar lendo da primeira parte. O poema número 2. Né? Nosso conhecimento não era de estudar em livros, era de pegar, de apalpar, de ouvir e de outros sentidos. Isso seria um saber primordial? Nossas palavras se ajuntavam uma na outra por amor e não por sintase. A gente queria o arpejo, o canto, o gorjeio das palavras. Um dia tentamos até fazer um cruzamento de árvores com passarinhos, para obter gorjeios em nossas palavras, entendem? Não obtivemos. Estamos esperando até hoje. Mas bem ficamos sabendo que é também das percepções primárias que nascem arpejos e canções e gorjeios. Porém, naquela altura, a gente gostava mais das palavras desbocadas. Tipo assim, eu queria pegar na bunda do vento. O pai disse que vento não tem bunda. Pelo que ficamos frustrados à época. Mas o pai apoiava a nossa maneira de desver o mundo, que era a nossa maneira de sair do enfado. Poema número 3. Por modo de nossa vivência, ponho por caso Bernardo. Bernardo nem sabia que houvera recebido o privilégio do abandono. Ele fazia parte da natureza como um rio faz, como um sapo faz, como o ocaso faz. E achava uma coisa cândida conversar com as águas, conversar com as árvores, conversar com as rãs. Eis um caso que há de perguntar: é preciso estudar ignorâncias para falar com as águas? Ele falava coisinhas seráficas com as águas. Bernardo morava em seu casebre na beira do rio. De manhã, bem cedo, ele pegava de seu regador e ia regar o rio. Vê se pode. Regava o rio. Depois ele falava para nós que os peixes também precisam de água para sobreviver. Perto havia um brejo canoro de rãs. O rio encostava as margens na sua voz. Poema número 4. Lugar mais bonito de um passarinho ficar é a palavra. Nas minhas palavras ainda vivíamos meninos do mato. Um tonto. Eu vivia embaraçado nos meus escombros verbais. O menino caminhava incluso em passarinhos e uma árvore progredia em ser Bernardo. Ali até santos davam flor nas pedras. Porque todos estávamos abrigados pelas palavras. Usávamos todos uma linguagem de primavera. Eu viajava com as palavras ao modo de um dicionário. A gente bem quisera escutar o silêncio de orvalho sobre as pedras. Tu bem quiseras também saber o que os passarinhos sabem sobre os ventos, não? A gente só gostava de usar palavras de aves porque eram palavras abençoadas pela inocência.
Bernardo disse que ouvira um vento quase encostado nas vestes da tarde. Eu sonhava de escrever um livro com a mesma sensatez do vento. Poema número 5. O lugar onde a gente morava quase só tinha bicho, solidão e árvores. Meu avô namorava a solidão. Ele era um florilégio de abandono. De tudo que me restou sobre aquele avô foi esta imagem. Ele deitado na rede com a sua namorada. Mas se a gente o retirasse da rede por alguma necessidade, a solidão ficava destampada. Oh, a solidão destampada. Essa imagem da solidão que ficara dentro de mim por anos. Ah, o pai. O pai vaquejava e vaquejava. Ele tinha um olhar soberbo de ave e nos ensinava a liberdade. A gente então saía vagabundeando pelos matos sem aba. Chegou que alcançamos a beira de um rio. A manhã estava pousada na beira do rio, desaberta, mó de um pássaro. Nessa hora, já o morro encostava no sol. Vou ler agora várias frases aqui do Manuel de Barros, né? Eu gosto do absurdo divino das imagens. Sou beato de ouvir a prosa dos rios. Para cantar é preciso perder o interesse de informar. No gorjeio dos pássaros tem um perfume de sol. Eu vi um lírio vegetado em caracol. Isso não muda a feição da natureza. Muda? Eu sempre guardei nas palavras os meus desconcertos. Eu sustento com palavras o silêncio do meu abandono. A maneira de dar canto às palavras, o menino aprendeu foi com os passarinhos. Visão é recurso da imaginação para dar às palavras novas liberdades. Eu não sabia que as pedrinhas do rio que eu guardava no bolso fossem de poste das rãs, juro, não sabia. Bernardo armou sua barraca na beira de um sapo. Bernardo era beato de sapo. Natureza retrata ele. Porque Bernardo é criador. Ele viu um passarinho sentado no ombro do arrebol. Lagarto encostava nele para dormir. Quando meu avô morreu, caiu em silêncio concreto sobre nós. Era uma barra de silêncio. Eu perguntei então ao meu pai: pai, quando o vô morreu, a solidão ficou destampada? Solidão destampada, menino? Ah, como um pedaço de mosca no chão? Não é uma solidão destampada? O menino que recebera o privilégio do abandono achava que o seu abandono era maior que o abandono do lugar. Mas o abandono do lugar... Eu li de novo isso aqui. O menino que recebera o privilégio do abandono achava que o seu abandono era maior que o abandono do lugar. Mas o abandono do lugar era bem maior, porque continha o primordial. Eu bem sabia que a nossa visão é um ato poético do olhar. Assim, aquele dia eu vi a tarde desaberta nas margens do rio. Como um pássaro desaberto em cima de uma pedra na beira do rio. Depois eu quisera também que a minha palavra fosse desaberta na margem do rio. Eu queria mesmo que as minhas palavras fizessem parte do chão como os lagartos fazem. Eu queria que minhas palavras de joelhos no chão pudessem ouvir as origens da terra. Eu vi 2 borboletas amarelas pousadas no muro da tarde. A borboleta maior enfiou uma coisa fininha que nem tripa de lambari na borboleta menor. Ambas tremeram de amor durante. Depois voaram buliçosas pelas ruas do jardim. 34. Ele sabia que as coisas inúteis e os homens inúteis se guardam no abandono. Os homens no seu próprio abandono. E as coisas inúteis ficam para a poesia. Vou ler agora do livro O Retorno Eterno, de Rubem Alves, uma crônica chamada As Coisas Essenciais.
Leia este poema bem devagar, pois cada imagem merece a preguiça do olhar. No mistério do sem-fim, equilibra-se um planeta. E no planeta um jardim, e no jardim um canteiro, e no canteiro um violeta, e sobre ela o dia inteiro. Entre o planeta e o sem-fim, a asa de uma borboleta. É pequeno, mas diz tudo. Nada lhe falta. Universo. Nenhuma palavra lhe poderia ser acrescentada, nenhuma palavra lhe poderia ser tirada. Assim se faz um poema, com palavras essenciais. O poema diz o essencial. O essencial é aquilo que, se nos fosse roubado, morreríamos. O que não pode ser esquecido. Substância do nosso corpo e da nossa alma. Por isto as pessoas se suicidam, quando se sentem roubadas do essencial, mutiladas sem remédio, e a vida então não mais vale a pena ser vivida. Os poetas são aqueles que, em meio de 10.000 coisas que nos distraem, são capazes de ver o essencial e chamá-lo pelo nome. Quando isto acontece, o coração sorri e se sente em paz. Encontrou aquilo que procurava. Kirillov, personagem de Dostoiévski, assim descreve o encontro com o essencial. Há momentos em que a gente sente de súbito a presença da harmonia eterna. É um sentimento claro, indiscutível, absoluto. Apanhamos de repente a natureza inteira e dizemos: é exatamente assim. É uma alegria tão grande. Se durasse mais de 5 segundos, a alma não o suportaria e teria de desaparecer. Nesses 5 segundos, vivo uma experiência inteira. E por eles daria toda a minha vida, pois eles bem o valem. Assim dizia Kirillov. Havia uma mulher chamada Norma. Estava doente, muito doente. Na véspera de sua morte, arrastou-se até o banheiro e foi até a pia para lavar-se dos vômitos. Abriu a torneira e a água fria escorreu sobre as suas mãos. Ela parou, como que encantada pelo líquido que a acariciava. E de sua boca saíram estas palavras inesperadas: a água, como é bela! Sempre que a vejo, penso em Deus. Acho que Deus é assim. A água. A morte na pia. A água que escorre. Os olhos de Norma contemplam a eternidade. O universo essencial de Norma está cheio de fontes frescas e regatos transparentes onde brincam as suas mãos. O nome do filme eu nem me lembro. Sei que se passava no Japão. Um casal de velhinhos. A esposa havia morrido. Os filhos reunidos para a divisão das coisas deixadas. De repente percebem uma ausência. Papai, onde está papai? Ele não estava ali? Depois de uma longa espera aflita, lá vem o seu vulto, banhado pela luz do crepúsculo. Papai, onde foi? A gente estava preocupado. Onde fui? Fui ver o pôr do sol. É tão bonito. Os filhos repartem os despojos. Os olhos do pai contemplam o horizonte colorido. Pôr do sol. O universo essencial do pai está cheio de pores do sol. Sem eles, os seus olhos ficariam eternamente tristes. Este poema é de Brecht. Quando no quarto branco do hospital acordei certa manhã e ouvi o pássaro, ouvi o Melro, compreendi bem. Há algum tempo já não tinha medo da morte, pois nada me poderá faltar se eu mesmo faltar. Então consegui me alegrar com todos os cantos dos pássaros depois de mim. A morte brinca no quarto do hospital. Fora, o Melro canta. Alegria pelos cantos que não ouvirei. No universo essencial de Brecht, o canto dos Melros continuará, sem fim. Pergunto se, depois que se navega a algum lugar, enfim se chega. O que será talvez até mais triste? Nem barca, nem gaivota. Somente sobre-humanas companhias.
Cecília Meirelles sabia o que era essencial. No seu mundo, as barcas navegariam as águas e gaivotas planariam pelos ares. O que é o essencial? Os filósofos antigos reduziam o essencial a 4 elementos fundamentais: a água, a terra, o ar, o fogo. De certa maneira, concordo com eles. Pensavam estar fazendo cosmologia, mas estavam fazendo poesia. Mas não posso pensar um mundo sem a chuva que cai, sem regatos, sem o mar misterioso. Não posso imaginar um mundo sem o calor do sol que agrada a pele e colore o poente, sem o fogo que ilumina e aquece. Não posso imaginar um mundo sem o vento onde navegam as nuvens, sem os pássaros, sem o cheiro das magnólias. Não posso imaginar um mundo sem a terra prenhe de vida, onde as plantas mergulham suas raízes. São estes os amantes com que a vida faz amor e engravida, de onde brota toda a exuberância e mistério deste mundo, nosso lar. Não preciso de deuses mais belos que estes. Ouço pelo mundo inteiro, em meio ao barulho das 10.000 coisas que fazem a nossa loucura, as vozes poemas daqueles que percebem o essencial. Elas dizem uma coisa somente: este mundo maravilhoso precisa ser preservado. Mas ouço também a voz sombria dos que perguntam: conseguiremos? Bem, eu espero que vocês tenham gostado das leituras de hoje. Deixe sempre a sua porta aberta, porque eu voltarei, porque nós voltaremos. Saudações poéticas!